conversar hoje sobre mais um filo do grupo dos invertebrados, conhecido como plateuminto, ou melhor, vermes achatados. Quem são os representantes dos plateumintos? São as classes Turbellaria, do qual o representante principal aí é a planária, um verme de vida livre que não é um parasita. Nós temos os cestódios, onde a gente encontra as tênias, conhecidas popularmente como solitárias, que são vermes endoparasitas. E nós temos aí a classe do trematoda, onde a gente vai encontrar o esquistossomo, aquele verme parasita que causa a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Como que são esses animais? Quais são as novidades evolutivas que surgiu nesse grupo? Então vamos pensar. Eles são triblásticos, porque possuem 3 folhetos embrionários. Continuam sendo acelomados. Eles possuem sistema digestório, mas o sistema digestório ainda é incompleto, porque eles possuem apenas boca. E não é todo mundo que tem sistema digestório. Por exemplo, as tênias, elas não têm sistema digestório. Inclusive, por isso que elas parasitam o nosso intestino delgado, porque ela aproveita que a gente faz a digestão por ela. E ela já pega ali o alimento digerido, ela só vai fazer mesmo essa absorção. Que mais? Como que ele respira? Ele faz trocas gasosas por meio de difusão, então ele não tem ainda um sistema respiratório, um sistema circulatório. Mas o que a gente percebe nesses vermes achatados? Que eles têm agora uma simetria bilateral. Eu consigo dividir ele em 2 planos imaginários. Mas por que essa simetria bilateral ela é importante? Porque a partir do momento que um animal passa a ter simetria, é porque começa a surgir ali sistema nervoso. À medida que ele vai tendo cada vez mais simetria, como a simetria bilateral, é que ele já está passando por um processo de cefalização. Nos vermes plateumintos, conhecidos como vermes achatados, a gente tem aí a presença de 2 gânglios laterais, um do lado direito e um do lado esquerdo. E além disso, eles têm a presença de ocelos que conseguem fazer a captura de luz. Professora, como que eles fazem as excretas? Eles vão se alimentar pela boca, mas parte dessas excretas eles vão excretar por um sistema único, conhecido como protonefrídeos. E como que é a forma de reprodução? Depende da classe que a gente vai estar analisando. Por exemplo, as planárias. As planárias, elas fazem fecundação interna e essa fecundação é cruzada, A maioria dos representantes da planária são monóicos, são hermafroditas, mas elas precisam trocar gametas, Então, por isso que vão fazer uma reprodução aí, uma fecundação cruzada. Mas alguns, como a solitária, o próprio nome já diz, ela é solitária, além de ser hermafrodita, ela vai fazer autofecundação. Então, normalmente, quando tem um parasita no intestino humano, só tem uma tênia, Porque ela mesma consegue fazer a reprodução nela mesma. Ela produz espermatozoide e óvulos, dentro dela ela faz autofecundação e gera os ovinhos aí, E a gente vai ver que o esquistossomo, por exemplo, tem espécies desse grupo trematoda que são dioicos, A maioria deles, ou seja, tem macho separado de fêmea. Mas tem alguns que ainda continuam sendo monóico. Então, cada classe aqui tem uma forma reprodutiva bem particular. Vamos falar um pouquinho sobre a planária. A planária é esse vermezinho aqui de vida livre, que vive principalmente, a gente encontra muito em água doce. Ele é um verme muito simples e ele cai muito em prova, Representando aí o filo dos plateumintos. O que a gente percebe aqui, ó? A gente percebe que na parte ventral desse verme a gente vai encontrar uma faringe. E dessa faringe a gente encontra uma abertura aqui que é a boca. Além disso, os gânglios laterais aí, representando um processo já de cefalização. A gente consegue dizer que tem simetria bilateral, porque eu consigo, dividir em 2 planos iguais. E a gente tem aqui os ocelos, que fazem a captura, então, de luz. Vamos falar um pouquinho sobre cada grupo desse parasita, porque o que a gente precisa entender é como que acontece essa parasitose e como que é o ciclo dessa doença. Vamos lá! Vamos falar um pouquinho então sobre os cestódios, que é o grupo onde eu encontro as tênias. São 2 espécies principais que a gente vai estudar. A tênia saginata, que é a tênia que tem como hospedeiro intermediário o boi,
e a Taenia solium, que tem como hospedeiro intermediário o porco. É só lembrar, nata vem do leite, leite vem da vaca, né? Então, Taenia saginata eu vou encontrar no boi, né? Na espécie bovina, certo? E a Taenia solium, que é a outra Taenia, eu vou encontrar no porco. A gente vai falar muito esses termos, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O que isso significa? O hospedeiro definitivo é sempre aquele hospedeiro que está alojando o verme na fase adulta. Então, por exemplo, quando o ser humano está com uma teníase, né? Quando ele está com uma solitária dentro do seu intestino delgado, parasitando o intestino delgado, ele está atuando ali como um hospedeiro definitivo, porque ele está alojando o verme na sua fase adulta. Por que o porco e o boi são hospedeiros intermediários de uma teníase? Porque eles alojam o verme na fase larval, eles alojam a larva, né, desse verme. Professora, e o homem pode atuar como um hospedeiro intermediário? Pode, quando a gente tratar de uma doença chamada cisticercose, que ocorre só quando a gente se alimenta, no caso do ovinho, né, da larva da tênia do porco. Mas vamos por partes, vamos lá. Classe dos cestódeos, quais são as tênias que eu tenho que estudar? Saginata, tênia do boi, e tênia solium, a do porco. Elas têm estruturas que eu chamo de escólex, que é uma cabeça onde tem as ventosas, né, onde ela vai grudar no intestino, fazer absorção de nutrientes. Tem o cólon e tem uma parte chamada de estróbilo. E esse estróbilo é feito de várias pequenas partes chamadas de proglótide. Em cada proglótide dessa daqui ocorre a produção de gametas e acontece a autofecundação. Quando uma pessoa que está infectada, né, com um parasita desse, e vai fazer cocô, nas fezes vai ser eliminado proglótides. E cada proglótide dessa daqui vai estar cheia de ovinho. Então é aí que as coisas começam a desandar. Se uma pessoa infectada fazer cocô, desenhar um cocôzinho aqui, num lugar inapropriado, né? Vamos supor que aqui tem uma plantação de capim. Fez cocô num lugar inapropriado porque naquela localidade não tem saneamento básico, não tem tratamento de água e esgoto, e essa fezes humana contaminada foi parar num lugar inapropriado. Aí veio aqui um porquinho e comeu esse capim que estava contaminado com as proglótides cheias de ovinhos que estavam nesse capim aqui. O que vai acontecer? Quando ele se alimenta do alimento contaminado, nos músculos dele vai eclodir esse ovinho e vai ter uma larvinha. Aí vem o humano, faz um churrasquinho mal passado, a ponto de que essa larva não morre quando a carne é mal passada, né? E aí, lá no intestino dessa pessoa que comeu esse porquinho aqui no churrasco, comeu mal passado, né? Vai lá pro estômago, ele vai se alojar aqui, ó, no intestino delgado. Ele vai ficar adulto, vai fazer muita reprodução por autofecundação. Quando ele fazer cocô, as fezes dele vai estar contaminada. Professora, como que eu previno essa doença? A maior prevenção, gente, para a doença causada por vermes é o saneamento básico, porque esse cocô não tem que estar em local inapropriado. Mas qual seria uma segunda medida profilática, medida de prevenção? Seria fazer o cozimento adequado das carnes, tanto carne de porco quanto carne de boi, né? Para se a gente se alimentar de carnes bem passadas, a larva com certeza vai morrer, né? Ela não sobrevive a alta temperatura, então é uma medida profilática. Como que seria o ciclo da tênia do boi, a saginata? Mesma coisa. O cocô de um humano contaminado com proglótides cheios de ovinho está num local inadequado. O boi comeu. O ovinho eclodiu dentro do boi e a larva se alojou na musculatura. A gente faz um churrasquinho mal passado, come essa carne. Aqui dentro do nosso intestino delgado, essa larva vai virar um verme adulto, por isso que nós somos o hospedeiro definitivo, né?
E ali, adulto, vai fazer reprodução, as proglótides vão ficar cheias de ovinhos e cada vez que essa pessoa contaminada fazer cocô, o cocô dela vai sair cheio de proglótides com ovinhos. Qual é o problema da Taenia solium, a mais do que a Taenia saginata? É porque pode acontecer do homem se alimentar do alimento contaminado. Ou seja, no lugar do porquinho aqui, o homem se alimentou de um alface, por exemplo, que estava na horta e esse solo, aquela região ali estava contaminada porque não tinha saneamento básico. Então o homem, nesse caso, ele vai estar atuando como um hospedeiro intermediário. Ele está comendo o ovinho da Taenia solium, que vai eclodir dentro do organismo dele, a larva vai perfurar o intestino dele e vai alojar outros locais do corpo, vai cair na corrente sanguínea e pode inclusive se alojar lá no cérebro, formando uma doença chamada de neurocisticercose, né? Que para resolver, só retirando essas larvas, né, com cirurgia, então é bem grave. Vamos então para o nosso próximo verme, para a nossa próxima classe do Trematodas, onde tem os esquistossomos. Vamos lá! A classe dos trematódeos é representada por uma espécie especial chamada de Schistossoma mansoni. Essa espécie é causadora de uma doença conhecida como esquistossomose, popularmente chamada aqui no Brasil como barriga d'água, porque ela causa o inchaço do fígado, do pâncreas, dessa região abdominal e parece que a pessoa está com uma barriga cheia de água por causa desse inchaço que tem aqui. Como que acontece o ciclo dessa doença, que é o que tem de mais importante para você saber? Então, tudo começa com um cocô que está num local inadequado. Então tá aqui um cocô de humano contaminado, né, cheio de ovinhos aí de Schistossoma mansoni. Ele está aqui na beira de uma lagoa. Ai, professora, como é que o ovinho foi parar na beira da lagoa? Por falta de saneamento básico, né? Se não tem tratamento de água e esgoto, acontece que os nossos dejetos, as nossas excretas, acabam indo para um local onde não deveria estar e contaminando. E normalmente esse local é uma água, tá? Ou é no mar, ou é num rio, mas esse esgoto ele é lançado em algum lugar. O que acontece? Esse ovinho aqui do Schistossoma mansoni, ele vai eclodir e dele vai sair uma larva chamada de miracídio. O miracídio, ele vai infectar um caramujo do gênero Bionfalaria. Ele vai invadir o organismo desse caramujo, mas esse caramujo vai funcionar apenas como um hospedeiro intermediário, porque nada de ruim vai acontecer com ele. O que acontece? Aqui no corpo do caramujo, o miracídio passa a ser uma larva cercária. Essa larva cercária abandona o corpo do caramujo, fica nadando maravilhosa na lagoa. E quando alguém vai nadar nessa lagoa, por exemplo, essa pessoa colocou o pé dentro da lagoa, ela consegue simplesmente perfurar a pele, invadir as mucosas, vai se alojar no fígado, vai virar um verme adulto. Esse verme adulto, que tem a fêmea e o macho, eles vão se reproduzir, vão fazer bastante ovinhos e esses ovinhos vão ser eliminados junto com as fezes. Se essas fezes estiverem em local inadequado, começa o ciclo tudo de novo. Então, quais são as medidas profiláticas para essa doença? Primeiro de tudo, saneamento básico. Saneamento básico resolve muita coisa. Segunda medida seria acabar com o caramujo. Tá? Isso é uma medida, inclusive já apareceu essa questão em algumas provas, e eliminar o caramujo é uma medida profilática, certo? Gente, vamos para o nosso então, resumindo! E aí, primatinha, vamos lá, pegue a sua caneta, o seu papel e vamos iniciar o seu esquema de estudo sobre plateumintos, vermes achatados, triblásticos, acelomados e protostômios. Sua anatomia consiste em um sistema digestório incompleto, sendo que alguns exemplares nem têm, como é o caso das tênias, que são endoparasita. O sistema excretor é composto por protonefrídeos. O sistema respiratório ocorre por trocas gasosas feitas por difusão. O sistema nervoso é formado por dois gânglios laterais, onde tem um início de cefalização, simetria bilateral. O principal representante dos plateumintos são as planárias, que possuem ocelos que captam luz, gânglios laterais, correspondente ao sistema nervoso, boca seguida de faringe.
A planária se reproduz de forma sexuada, por fecundação interna e cruzada, ou de forma assexuada, por fragmentação seguido de regeneração. São 3 classes estudadas nos plateumintos. A primeira classe é a turbelária, representada pelas planárias, verme de vida livre. A segunda são os cestódios, as tênias, endoparasita, tendo como exemplo a tênia saginata do boi e a tênia solium do porco. A tênia possui 3 partes corporais, o escólex, o colo e o estróbilo. O estróbilo corresponde várias proglótides, onde ocorre ali a fecundação e a produção de ovos. As tênias causam uma doença chamada de teníase. O ciclo da teníase corresponde em liberação de fezes contaminadas em um local, onde vai contaminar o alimento. O porco ou o boi, hospedeiros intermediários, vão se alimentar desse alimento contaminado e o homem, por sua vez, vai se alimentar da carne mal passada. Se o homem atuar como um hospedeiro intermediário e se alimentar dos ovos de uma tênia solium, ele vai adquirir uma doença chamada de cisticercose. Os trematódios são monóicos ou dioicos, a maioria são dioicos. O representante principal é o esquistossomo, Schistosoma mansoni, causador da barriga d'água. O ciclo da doença ocorre de fezes contaminadas com os ovos, que contaminam água, da onde sai a larva miracídio, que invade o corpo de um caramujo do gênero Bionfalaria, que atua como um hospedeiro intermediário. O miracídio vira cercária. Essa cercária é uma larva que consegue perfura a mucosa de humanos e se aloja lá no fígado, onde vai acontecer um inchaço das partes corporais do abdômen. Finalizando nossos estudos, então, vá na descrição do vídeo, testa seus conhecimentos no formulário e até a próxima!